Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, onde trazemos notícias diárias do tricolor mais querido do Brasil. Pessoal, antes de começar o vídeo, vou pedir que vocês, por favor, se inscrevam no canal, deixem o seu like e ativem o sino para vocês não perderem nenhuma notificação sempre que surgir um vídeo novo, tá bom? Então, pessoal, nesse vídeo de hoje nós vamos estar vendo aí uma análise da partida de hoje, né? Onde o São Paulo enfrentou o Mirassol, né? Dentro de casa e acabou perdendo por 2-0, né? Nós vamos estar vendo aí alguns lances da partida e vamos estar fazendo uma análise aí. Vamos ver o que alguns comentaristas falaram a respeito do São Paulo, né? São Paulo que tem feito uma péssima campanha no Campeonato Brasileiro, né? E tem desperdiçado bastante pontos, né? Dentro de casa. Pontos que certamente vão estar fazendo falta no decorrer do Campeonato Brasileiro. Tá bom? Então, sem mais enrolação, vamos pro líder. Também costuma fazer bonito, mas dessa vez não deu. São Paulo não jogou bem, não. Perdeu pro Mirassol. Vamos aos lances. 2-0 pro time do interior de São Paulo. E um resultado, se há dúvida nenhuma, assim, o Mirassol mereceu esse resultado, né, Mari? O Mirassol, ele construiu esse resultado do início ao fim. O São Paulo teve muita dificuldade para acionar os seus principais jogadores. Teve ali na figura do Oscar, a gente vê essa oportunidade do Luciano, teve ali na figura do Oscar, talvez não, com certeza o líder técnico do time, saiu no intervalo e aí, mas, né, infelizmente, é uma notícia de uma possível lesão do Oscar. Não funcionou com o Luciano. A gente vê como o Mirassol, ele conseguiu construir muito bem as suas jogadas e aí tem, né, o gol do Gabriel, né? O Lucas Ramon chutou, o Rafael falhou, né? Sim, falhou. E aí o Gabriel chega antes do Ferrarese ali para cutucar. Deu esse rebote para a área, né? Para o meio da área. Aí o Rodriguinho entrou no lugar do Oscar, foi uma peça importante ali do São Paulo. E aos 42 do segundo tempo, o Enzo Dias derruba o Chico Kim na área, ele que entrou no segundo tempo. Pênalti pro Mirassol, Reinaldo, lei do ex. A comemoração dele é muito legal, né? Ele faz aquela comemoração tradicional dele, depois vai na bandeirinha em homenagem a Luiz Chulapa. Vamos ouvir os personagens da partida? Acho que o momento no Brasileiro é difícil, né? Todo mundo ali no vestiário sabe que tem que melhorar, né? A gente não vem tão bem no Brasileiro jogando em casa, mas a gente tem ciência disso e temos que melhorar. Não tem muita coisa para falar, agora é a partir de amanhã treinar, que a gente tem outra decisão na terça-feira e esperamos com o apoio do nosso torcedor ganhar o jogo. A gente tem grandes jogadores que estão lesionados, né? Que nos ajudam bastante. Agora, hoje também a gente, não sei se vai ser uma coisa grave, mas a gente acaba perdendo o Oscar também. É difícil porque a gente tenta fazer o melhor, infelizmente não tá saindo os gols, mas a temporada é larga ainda, tem muitos jogos e se Deus quiser a gente vai melhorar isso. Importância máxima, né? Vencer o São Paulo é sempre muito difícil, uma grande equipe com grandes jogadores, né? Tiveram alguns desfalques aí importantes, né, de peso, mas soubemos aproveitar bem o jogo, acho que fizemos um jogo bem sólido em todas as partes e eu acho que a gente mereceu vencer. O jogo do Só Paulo eu não perco, só perco se eu estiver jogando no mesmo horário. Então, seja 9 horas, 10 horas da noite, eu estou lá na TV assistindo. As crianças vão para a cama e eu fico lá na cama assistindo. Então, sempre na torcida pelo São Paulo. E estou muito na torcida aí para que o São Paulo venha conquistar a Copa Libertadores aí. Eu sei que é o sonho de todos os torcedores e vou estar na torcida e passando essa vibração positiva. O Reinaldo, 7 temporadas no São Paulo, teve torcedor que ficou bravo com ele, aquela dançadinha na bandeira, mas aí veio essa explicação. Não, homenagem ao grande Aloysio Chulapa, aí beijou a bandeirinha. Então, limpando a barra aí com a torcida. Classificação tá assim, ó, Palmeiras 22 pontos, Flamengo 18, os dois times se enfrentam neste domingo, o jogo realmente chama muita atenção, Cruzeiro, Bragantino e Fluminense. Repare que só dessa turma aí, só o Fluminense que já fez o 10º jogo, né? Todos com 17 pontos. Ceará e Bahia tem 15, Corinthians, Mirassol e Atlético Mineiro lado a lado com 14, os três times que jogaram então neste sábado. Botafogo e São Paulo, 12 pontos.
O Vasco está ali nos 10 pontos ao lado do Fortaleza e Internacional. Fortaleza e Internacional ainda vão jogar. Vitória e Grêmio 9 pontos. O Grêmio abre a zona de rebaixamento, onde também estão Juventude com 8, Santos com 5 e Sport com 2 pontos ganhos. A classificação do Mirassol, um time que pela primeira vez disputa a Série A. O que fez com o Grêmio, ele perde o primeiro jogo do Cruzeiro. Sim. Um jogo que atuou muito bem também, né? O Mirassol com uma campanha muito boa, mas jogou bastante bem contra o São Paulo, conseguiu segurar o tricolor, né? Pois é interessante até uma dica para o fã de esportes depois olhar os confrontos do Mirassol já nesse Campeonato Brasileiro, porque é um time que empata muito, assim como o São Paulo também, mas você falando de um time que estreia na elite do Campeonato Brasileiro, empatando com Fortaleza, empatando com Bahia, empatando com o Internacional, vencendo o Corinthians, vencendo o São Paulo, goleando o Grêmio, é uma campanha extraordinária do Mirassol, que termina o Campeonato Paulista de uma forma não tão legal. Então, muda o comando técnico, sai o Barroca, a estrutura muda, a equipe passa a ter ali uma personalidade interessante e hoje foi completamente absoluta diante do São Paulo. Dito isso, São Paulo decepcionou. O São Paulo ele precisava dos pontos, ele precisava da vitória, ele precisa tentar equilibrar a Libertadores com o Campeonato Brasileiro. Libertadores, tudo bem, tá muito legal, tá uma campanha fantástica, mas dentro do Campeonato Brasileiro, os Beldia precisam encontrar melhores alternativas. Teve o retorno do Pablo Maia hoje, né? Isso é uma notícia boa pro meio de campo do São Paulo. Pois é, agora fica essa dúvida do Oscar, né? Já está sem o Lucas, já está sem o Calheri, tem essa contusão do Oscar. São Paulo volta à Libertadores terça-feira para se despedir da fase de grupos. Já classificado, você vai ver esse jogo São Paulo e Tajeres na terça-feira aqui. Então, teremos Huracan e Corinthians no segundo horário e São Paulo e Tajeres no primeiro horário nesta terça-feira. É, de fato, uma atuação muito ruim do São Paulo, né? Fraquíssima, o time jogou muito mal. Nada funcionou essa noite por aqui, individualmente, coletivamente, problemas para fazer substituições. Não tem nem muito por onde começar aqui a análise do que foi ruim, porque foi tudo. O Rafael, por exemplo, falhou no gol de abertura do placar, a linha defensiva esteve mal, os meias não encontraram soluções na criação, os atacantes pouco abastecidos também criaram muito pouco e, naturalmente, justamente, o time sai de campo vaiado. Vamos ouvir as vaias da torcida. Justamente vaiados, né? Atuação muito fraca do São Paulo, muito ruim mesmo. E essa é a reação do torcedor que veio, pagou ingresso, apoiou, incentivou 31 mil pessoas num dia frio de novo, enfim. E veio ao estádio para ver uma atuação muito fraca, uma atuação muito ruim do São Paulo. Como eu disse, nada deu certo, nada funcionou. E agora o time vai precisar remar para buscar esses pontos fora de casa. Tem Bahia, depois tem o Vasco para fechar essa primeira parte da temporada antes do Super Mundial. No meio desses dois jogos, o jogo contra o Tajeres, que já não vale mais muita coisa pela Copa Libertadores, mas também pode ser uma oportunidade para ganhar, tentar ter alguma confiança, enfim. Nada funcionou, tudo muito ruim, péssima atuação do São Paulo. Com vocês agora, Ricardo Senna, que vai trocar uma ideia e vai conduzir esse pós-jogo. Antes dele, o Gabriel Sá, para também deixar a opinião final dele antes da zona mista. Boa, perfeito, Raí Monteiro. Eu não tenho nem muito o que falar, assim. Eu acho que o que define esse jogo é inadmissível. Pra mim não tem outra palavra. Assim, vocês acham normal perder pro assim, Mirassol, fraquíssimo Mirassol, em casa por 2-0? Eu não acho normal. Eu nunca vou achar normal você perder um jogo como esse. Ah, porque tem desfalque. Ah, porque o time fez isso. Ah, porque o time fez aquilo. Ok, não pode perder em casa de 2-0 pro Mirassol. Eles poderiam ter feito 3, poderiam ter feito mais aqui no final do jogo. Então, assim, hoje não foi naquele jogo que você fala, pô, hoje o São Paulo amassou os caras, deu 3 bolas na trave, tomou um gol de contra-ataque e perdeu o Mirassol. Não foi. Eles jogaram mais, assim, confiantes, cara, aqui no Morumbi que o próprio São Paulo. Então, assim, a gente sempre fala, né, da questão fora de casa. Ah, porque fora de casa tá bem, fora de casa faz jogos complicados. Mas, assim, cara, em casa tem que ser a sua fortaleza. Você tem que ganhar no Morumbi. Você não pode deixar ponto em casa como deixou hoje. Então, hoje não tem desculpa. Hoje é inadmissível. Hoje é um jogo para um olhar pro cara do outro e falar que M, né, fizemos M. O campo hoje foi muito, muito, muito bizarro. E as escolhas... Que aí, tá bom, foi o Maxi Cubeiras, mas é o Zubeldia. Assim, não dá pra falar que é o Maxi Cubeiras que toma a decisão
do time toma a decisão de quem vai entrar sozinho. Ele faz parte da comissão técnica. Então, assim, então já que é o Maxi Cubeiras exime de crítica. Sim, só é o Maxi Cubeiras porque ele foi suspenso mais uma vez por mais um cartão que ele tomou. 3 cartões. Mas a escolha da comissão técnica hoje, colocar dessa forma, em colocar o Cédric Soares, assim, é um cenário que me parece óbvio, não sei, acho que ou eu assisto outro esporte, ou eu tô sendo exagerado. Porque, assim, é meio óbvio, né? Eu não sou técnico de futebol, não tenho estudo pra ser técnico. Mas, assim, cara, tô em casa diante do meu torcedor, 30 mil pessoas, o time do Mirassol, que é um time limitado, com um banco limitado, faz 1-0. Aí eu viro pro meu banco, não tenho muita opção. Mas assim, tem o Rian, que pode jogar pra frente, que entrou pra jogar 15, 20 minutos com o time perdido. Tem outras opções pra você variar ali no campo de ataque. Aí você olha pro banco e você fala, tá aí, Cédric Soares com o Ferrarese. Não é uma escolha inteligente. Aí ele corrige depois de 10 minutos. E aí o São Paulo perde 10 minutos de poder ofensivo. Escolhas equivocadas. Um time equivocado e que ficou nos últimos lances tentando o pobre do Rodriguinho, coitado. Não é nem culpa dele, mas ficou o Rodriguinho vindo na ponta, tentando construir e chamar a responsa. Eu não acho que ele seja esse cara que vai conseguir isso tão cedo, né? Então, assim, é um jogo lamentável, é um jogo inadmissível e um jogo, acima de tudo, irritante do São Paulo. Bora com o nosso Ricardo Senna, toda a nossa tropa aqui, enquanto eu vou para a coletiva, que hoje tem coisa para falar. Senhoras e senhores, estamos ao vivo. Demoramos um pouco porque a saída foi conturbada ali. Conturbada, ficamos falando com o pessoal e tal. Acabou agora há pouco no Morumbis. São Paulo 0, Mirassol 2. Um resultado trágico para o São Paulo. Trágico, assim como foi o jogo do São Paulo. Horroroso. Nada se salvou. Time esgotado fisicamente. Não deu nem cheiro que pudesse ganhar do Mirassol. Deu 2 chutes no gol ao longo de todo o jogo. Muito ruim. E ainda perdeu o Oscar, que se machucou de novo. É isso que vem por aí. Então, vamos debater esse jogo aqui. Espero que com educação. Os ânimos estão acirrados, né? A gente pode perceber, os ânimos estão acirrados. Mas vamos com calma. Estamos aqui para falar não de culpa, mas de o que fazer. E agora, daqui para frente, como vai ser? Como não vai ser? O que tem que ser feito? E vamos em frente. Então, conto com vocês para a gente ir numa boa aqui na live de hoje. Essa live tem o apoio da KTO, dê o seu palpite na KTO. Estamos na Liga do Milhão em franca recuperação. Você pode também entrar na Liga do Milhão, que tem prêmios de até 1 milhão na KTO. 1 milhão mesmo, é isso aí. Dê o seu pitaco na KTO, usa o QR Code que está na tela, o link que está na descrição. Quero saber de vocês, Eduardo. Gostou, adorou? Não gostou, deu para o gasto ou, evidentemente, foi um lixo? Evidentemente foi um lixo, né? Foi uma péssima apresentação. Dá para sentir a dificuldade do jogo desde o início. E hoje o futebol, eu venho falando, é mais físico do que técnico. E o São Paulo vai ter que tomar uma decisão, né? E ao praticamente repetir a escalação do jogo contra o Náutico, até por conta das 9 lesões, o São Paulo não teria condição física de equilibrar o jogo, né? E isso foi já sentido no primeiro tempo. Com a lesão do Oscar, piora a situação técnica para o segundo tempo. E aí, num lance em que o Rafael falha, o Alan Franco falha, 2 jogadores que normalmente não falham, né? O São Paulo toma o primeiro gol e aí o empate seria lucro, mas o São Paulo não teve nem condição de esboçar o empate. E acaba tomando 2-0 no final. Gol do Reinaldo de pênalti, com requintes do crueldade. O Reinaldo dançou, mas depois beijou a bandeirinha e tudo mais. Mas já jogou bem. O Ferreirão não fez nada em cima dele. E assim, né, Tironi, para mim, tá muito claro, desde o início, e talvez mais evidenciado nesse jogo, foi o jogo que o São Paulo praticamente repetiu a equipe, e não dá para fazer isso na maratona, que o São Paulo vai ter de fazer uma opção. Né? O São Paulo vai ter de fazer uma opção entre as Copas e o Brasileiro. No Brasileiro, o São Paulo já está, pelos resultados em casa, correndo risco contra o rebaixamento. E o time do São Paulo, ele é um time que vai ter muita dificuldade de jogar em casa esse ano, pelos limites técnicos e também por essa questão da frente tripla. Né? O jogo em casa tornou-se um martírio.
né? E a torcida, que foi de novo em bom número, 30 mil, já percebeu que é um martírio, né? Então, essa é uma questão para a temporada toda. Não aconteceu ainda a pausa, né? A tal pausa que vai ser para o departamento médico, né? Entrar em ação, simplesmente. E até a pausa, existem 3 partidas ainda importantes, sobretudo as do Brasileiro, né? Contra Bahia e contra Vasco da Gama. Mas me preocupo demais e sempre saliento. No segundo semestre, serão mais dificuldades. As Copas ficam mais difíceis e o Brasileiro também, né? E o São Paulo insiste em tentar levar tudo sem priorizar. Não vai dar para ser assim nessa temporada. Eu já temia por essa semana e depois do que aconteceu nos aflitos com aquele gramado pesado, era pedra cantada que fisicamente o time não ia conseguir acompanhar, e se saísse atrás, já era, saiu atrás e acabou. Fechar o vídeo, quero contar que o William Arão foi oferecido ao São Paulo nos últimos dias. Volante de 33 anos de idade, que está livre no mercado, ele rescindiu seu contrato com o Panathinaikos ao longo da semana. Talvez você não saiba, mas o Arão passou pelas categorias de base do São Paulo, jogou entre 2008 e 2010. Chegou inclusive a ser campeão da Copa São Paulo de Juniores em 2008, ao lado de Casimiro, Lucas Moura, o Vini, entre outros jogadores. Contato com o São Paulo partiu do pai do William Arão, que tem uma série de amigos dentro do clube. A pergunta foi algo como, e aí, o que vocês pensam sobre o Arão? Ele está disponível no mercado. Há interesse? São Paulo agradeceu a sugestão, prometeu analisar, mas entende que não há capacidade financeira para um investimento desse tamanho. Mesmo levando em consideração que o Arão está livre no mercado e que não haveria necessidade da compra dos direitos econômicos, o pacote William Arão, entre salários, direitos de imagem e luvas, não sairia por menos de R$1 milhão por mês. E por conta da enorme dificuldade financeira pela qual passa o São Paulo, o tricolor hoje não se sente capaz de fazer um investimento desse tamanho. Por isso o tricolor praticamente descartou a chegada do atleta, que tem deixado ou deixou uma boa impressão em sua passagem no Panathinaikos e busca um clube para jogar no país. Caberia no seu time do coração? Seria importante no São Paulo? Já registra a sua opinião no espaço para comentário. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra mais tarde assim. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, né? Nós vimos aí alguns lances da partida, né, entre São Paulo e Mirassol, onde o São Paulo acabou sendo derrotado dentro de casa por 2-0, né? Vimos aí alguns lances da partida. O Rafael, nosso goleiro, infelizmente falhou em um dos gols, né? Mas o São Paulo em si, o time todo não jogou bem, né? O Mirassol foi melhor, né? E acabou merecendo o resultado, né? Infelizmente. Vimos aí também tivemos uma notícia triste, né? O Oscar, que ele se machucou mais uma vez, né? O São Paulo que está com 9 jogadores lesionados, jogadores importantes. O Oscar, Lucas, o Luiz Gustavo tá também já há um tempinho, né? Então são jogadores que eram a base dentro do time. O São Paulo que vinha jogando bem, mas com todos esses desfalques, acabou sendo bastante prejudicado. Vimos também uma notícia, né, do William Arão, que foi oferecido ao São Paulo. O São Paulo fez uma análise, né, direitinho para ver se era cabível, né, se conseguia contratar o jogador. Porém, pela fase que o São Paulo vive, toda essa dificuldade financeira, todas essas dívidas, o São Paulo preferiu não contratar o jogador. O William Arão, que já passou pela base do São Paulo lá em 2008, jogou mais com o Casimiro, com o Lucas, mas o São Paulo preferiu não fazer essa aquisição no momento, devido à situação financeira que o São Paulo se encontra no momento, né? Então, esse foi o vídeo de hoje, tá bom, pessoal? Peço a vocês que mais uma vez se inscrevam no canal, deixem o seu like e ativem o sino, tá bom? Então, até o próximo vídeo.